Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma passagem muito conhecida que é a do filho pródigo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Tá? Então, Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Vai contar a história de um jovem que ele resolve pedir todas as riquezas que ele tinha direito ao seu pai e ele resolve sair numa aventura, ele resolve ir embora de casa. Ele pega todas as riquezas do pai, se lança nessa aventura, vai viver a vida dele e ele vive uma vida desmedida, ele vai acabar perdendo todo o dinheiro, perde toda a riqueza que ele tinha. Em um dado momento ele vai ter que trabalhar e vai ter que alimentar os porcos. Ele não tinha mais dinheiro, ficou numa situação tão ruim que ele tinha que comer a comida dos porcos. Tá? Nesse momento ele cai em si, ele fala assim: por que eu saí da casa do meu pai? Porque na casa do meu pai eu tinha tudo, na casa do meu pai eu era bem tratado. Ele se arrepende e ele resolve voltar para a casa do pai dele. Mas ele pensa consigo mesmo, né? E está lá no versículo 19, ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Então ele pensa agora: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não posso mais ser filho, eu vou voltar como um trabalhador, para pelo menos que eu possa comer alguma coisa. Então a primeira lição que a gente tira dessa história do filho pródigo é o seguinte: quando você está na casa do pai, você tem as suas riquezas, você é bem cuidado, né? O pai cuida dos filhos. O pai, ele quer o bem dos filhos. O pai, ele trata bem os seus filhos. E quando você está na casa do pai, você tem todas as riquezas na sua mão. Mas quando você se afasta da casa do pai, quando você vai para longe do pai, as suas riquezas não são nada. Então, o primeiro ensinamento para a gente dessa historinha do filho pródigo é que não adianta nada ter riquezas se você estiver longe da casa do pai, longe de Deus, longe do Senhor. As suas riquezas vão se esvair. Nada que você fizer prosperará, porque você precisa estar na casa do Pai. Na casa do Pai é o nosso lugar. Ele foi embora, ele sofreu, ele comeu comida dos porcos. Ele retorna. E ele pensa: agora eu vou pedir para o meu pai, eu quero ser um trabalhador, eu não quero ser mais filho, eu quero ser um trabalhador. E quando ele se aproxima, né, do pai, ele vai dizer no versículo 21, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, né? Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas olha a resposta que o pai dá para ele. O pai disse assim: trazei depressa a melhor roupa, o vestido, e põe um anel na mão e sandálias nos seus pés. Quando o filho pródigo ele volta para casa, com fome, humilhado, sem mais nada, ele vai encontrar um pai esperando por ele. E ele vai falar: pai, agora eu quero ser o teu trabalhador, eu sei que eu não sou mais digno. E o pai fala assim: não, traz roupa nova, traz um anel e coloca no dedo dele, traz uma sandália, para que não machuque mais os pés dele. Você entende o que acontece quando você volta para a casa do pai? O pai está te esperando. A gente nunca perde a condição de filho. Um pai nunca abandona o seu filho. Você pode ter se afastado da casa do pai. Você pode estar andando no charco, no lamaçal. Você pode estar até, né, a cabeça de problemas. Mas eu quero dizer para você hoje que você não perdeu a condição de filho. O teu pai está te esperando. Volte para a casa do pai. Lá tem roupa nova, lá tem anel, lá tem sandália para os teus pés. O anel a gente sabe que significa autoridade. Ele está restituindo a autoridade. Você é meu filho, eu restituo a sua autoridade. Ele troca as vestes, dá roupas novas. A gente entende isso, que quando eu me arrependo e volto para a casa do pai, ele troca as minhas vestes, tira as vestes sujas e coloca as vestes alvas como a neve. Ou seja, quando você volta para a casa do pai e se arrepende, Deus perdoa todos os pecados. Ele tem esse poder de esquecer pecado e de fazer você novamente andar junto com ele. Então, preste atenção: se você por acaso hoje está nessa condição, se afastou da casa do pai, foi viver as suas aventuras, perdeu tudo, e percebeu e caiu em si, se arrependeu e quer voltar para a casa do pai, mas está com vergonha, está achando que não será bem recebido. Porque quando a gente se afasta do Senhor, se afasta da casa do Pai, a primeira coisa que o inimigo coloca em nossa mente é vergonha. Você vai falar de novo? Você vai orar de novo? Vai dobrar o seu joelho? Você tem coragem de ir na igreja depois do que você fez? Isso é o que o diabo coloca na nossa mente, no nosso coração. Mas eu quero dizer para você hoje: você não perdeu a condição de filho. Você que se afastou da casa do Pai, você que está passando, né, por situações ruins, você que está todo enrolado, complicado a sua vida, eu quero dizer para você: volte para a casa do Pai. Você não perdeu a condição de filho. Arrependa-se e volte para a casa do pai. Sabe o que acontece quando esse garoto chega lá? Houve uma festa. Houve uma festa. Olha o que o pai vai dizer no versículo 23. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos.
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Você hoje que está ouvindo esse vídeo, você hoje que está afastado da casa do Pai, eu quero dizer para você, Deus tem uma festa preparada para você. Ele está esperando você voltar. Ele não vai agarrar você com força e trazer para casa dele, não. Ele está esperando você voltar. Você de repente escolheu sair da presença do Senhor. Você de repente saiu da presença do Senhor por causa de situações da sua vida, contra a sua vontade ou por vontade própria. Eu quero dizer para você hoje, volte para a casa do Pai. Tem uma festa esperando você. Tem vestes novas esperando você. Tem anel. Ele quer restituir a autoridade, a sua autoridade de filho de Deus. Porque ele deu poder a todos aqueles que foram chamados filhos de Deus, né? Para fazer as obras que ele faz e obras maiores ainda do que Jesus fez. Então preste atenção numa coisa. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Tem uma festa aguardando você. Você não perdeu a condição de filho. Não. Isso é coisa que o inimigo da nossa alma colocou na sua cabeça. Então, arrependa-se. Volte para a casa do Pai. E você vai participar da linda festa que Deus tem preparado para você. E aí você vai voltar a estar com o Senhor. E tudo se fará novo na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês.